Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Fabiano, sou professor de Geografia e hoje as nossas considerações serão em relação ao livro Enigma do Capital e as crises do capitalismo. Bom, este livro ele vai ao encontro, no início, de nos exemplificar sobre essa crise. A crise começa quando investimentos são direcionados a imóveis e hipotecas nos Estados Unidos aproximadamente em 2007. Com esses investimentos, nós entramos na crise. Depois da crise de 29, essa foi uma das maiores crises que nós enfrentamos até hoje, a crise desse sistema capitalista. E aí você tem outras questões referentes a esse sistema, por exemplo, como o sistema se mantém. O sistema se mantém através da classe trabalhadora, a classe dos proletariados, que tecnicamente, entre aspas, mantém esse sistema vivo. Você tem outras informações referentes a esse sistema também sobre informação, transporte e comunicação. Nós tivemos o exemplo, dias atrás, mais especificamente no ano de 2021, o Canal de Suez. O Canal de Suez é localizado no Egito, é uma das principais rotas de navios, rotas de comércio para navios passarem e levarem suas mercadorias, irem e virem. Bom, o navio ele ficou encalhado no meio deste canal, um navio da empresa Evergreen. Ficou aproximadamente 6 dias. Você pode se pensar no prejuízo em relação às empresas e às mercadorias que estragaram nos navios que ficaram impedidos de passar nesse canal. Então você tem mercadorias ali perecíveis, mercadorias que deviam chegar logo ao seu destino, mas não foi possível. Bom, retomando um pouco, esse sistema ele mantém o capitalismo, o sistema de informação e transporte e o proletariado também. O que a gente pode pensar e tirar disso? O sistema ele é como Marx diz, ele é como o sangue das nossas veias. Se o nosso corpo morre, o sangue para. Então, se o transporte, a informação e a comunicação para, o capitalismo, tecnicamente, entre aspas, também pararia, porque ele depende da circulação e da informação para chegar à mercadoria e gerar-se o lucro. Você pode pensar comigo, mas se você tem tanto lucro, por que você não pega esse investimento, esse retorno que você teve, e vai gastar com sua família, vai gastar com coisas que você goste? Não. Esse lucro que é retornado, ele é novamente investido em lucro, retornando ainda mais lucro. Então você sempre pensa em ter mais e mais. Estamos vivendo uma era financeira muito grande, que as pessoas só querem saber em lucrar, lucrar e lucrar. E aí você tem problemas acerca disso. Por exemplo, a classe proletariada ela é muito explorada. Você tem aí a mais-valia social também, como é mencionado por Marx, que é o trabalho não pago. Então você trabalha e não é valorizado, Então, como Milton dizia, em toda essa globalização, essa era da informação, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Você tem, por exemplo, o exemplo lá da favela de Paraisópolis. Ao lado da favela de Paraisópolis, você tem um apartamento com piscinas inclinadas, onde é para o sol bater em todas as piscinas. Poxa, legal, Um apartamento lá muito bacana. Mas ao lado você vê uma das maiores favelas do Brasil. Por que tem gente que tem apartamento com piscina inclinada e tem uma favela do lado? Tantas favelas, o processo de favelização. Aí você entra em uma outra questão, a questão da fome. Isso já foi comprovado, desde a teoria de Thomas Malthus, lá onde ele falava que a população ela cresceria mais que a produção de alimentos e tecnicamente não teriam alimentos para todos. Isso não foi realizado, não foi comprovado. Foi comprovado que a produção de alimentos cresceu mais do que a população do mundo. Então, se você tem alimentos para todos, se você tem condições de dar alimentos para todos, por que ainda existe a fome? Por que existe uma crise de fome no mundo? Porque nós decidimos que alguns não devem comer. É uma fala do Milton, uma fala muito importante. Nós, vocês sabem quem, decidimos que alguns não devem comer. Voltando um pouco, esse sistema ele segrega o espaço. Então você parte de uma organização do espaço em que o sistema capitalista ele está presente em tudo. Você tem aí no centro das cidades, principalmente a classe soberana, a classe dona do capital, ao centro das cidades. E
e nas suas extremidades as classes dos proletariados, né? Porque se você não tem condição, como que você vai morar em uma área central? Na área central é tudo mais caro. Só que você tem aí outras questões, né? Uma cidade muito grande, ela tem outros centros, não tem só o centro principal. Então a locomoção ela se torna importante no decorrer de uma cidade maior. Vamos pegar o exemplo da cidade de São Paulo, né? Principal cidade aqui do Brasil. A cidade é muito grande e você sair de uma área, de uma zona leste para uma zona oeste de São Paulo, você vai gastar aí 1 hora, tranquilamente. É trânsito, é farol, semáforo, é isso, é aquilo outro. Então é muito grande essa demora e essa demanda. Recapitulando, o sistema capitalista, então, ele vai fazer as coisas ao seu favor. As empresas vão pensar realmente só no seu lucro. É preciso pensar em uma geografia mais crítica ainda, uma classe proletariada mais unida ainda, em que esse sistema ele seja interrompido. Essa classe dominante ela não vai abrir mão dos seus bens. O sistema capitalista ele não vai parar, ele só vai continuar, gerar mais lucro, lucro e lucro. Esse sistema ele precisa ser derrubado, né? Tem uma fala, inclusive, do Marx em um manifesto comunista em que ele exemplifica, né? Proletários de todo o mundo, univos. Vamos nos unir para esse sistema cair. E aí o Harvard ele também faz algumas colocações a respeito disso, né? O que nós devemos fazer para esse sistema cair? Será que devemos voltar para um novo comunismo, né? Apesar do nome já estar, digamos que, queimado, entre aspas, né? Um novo comunismo diferente, né? Que todos ali tenham uma igualdade, né? Tenham uma equidade, né? Que não tenha tanta diferença, que o rico não fique mais rico, que o pobre não fique mais pobre. Ou devemos voltar para um socialismo, né? Partir ali para uma era como Cuba, ou tecnicamente, entre aspas, né? Como vive metade da China, né? Então você tem algumas opções ou reflexões em que o Harvard também nos coloca a respeito disso. Aí você pode pensar em outra questão também sobre o capitalismo, né? O capitalismo, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai buscando novos espaços de intenções e interesses relativamente voltados à sua demanda e, consequentemente, também com a ajuda do Estado, que favorece esse sistema, ao invés de favorecer, né, a classe trabalhadora, a classe dos proletariados, ela vai em busca, né, de favorecer esses grandes latifundiários, grandes empresários, grandes empresas, todas a favor dessa acumulação de capital, desse lucro. Então é de se pensar, né? Nós tivemos agora, atualmente, né, muitas chuvas na região da Bahia e Minas Gerais. Então, o que a gente pode tirar dessas muitas chuvas na região de Minas Gerais? O que tem a ver com o sistema capitalista? Bom, a produção industrial emite muito CO2, principalmente depois ali da Revolução Industrial, ocorreu muito isso, né? Então, a produção a todo vapor, muitos carros, né? A emissão de CO2. Temos um bom exemplo, né? O Reino Unido está banindo os seus carros a gasolina, a álcool, para tentar conter essa emissão. Mas não é em todos os lugares que acontece. No Brasil, por exemplo, não acontece. É a todo vapor e a carro a todo momento. Então, as chuvas na Bahia e em Minas Gerais podem ser fruto de um aquecimento global. E o aquecimento global, ele pode ser uma causa de anomalia climática. É só o aquecimento global? Não, é uma das hipóteses. Alguns geógrafos consideram, sim, esse exemplo do aquecimento global causar anomalias climáticas. Outros não consideram, porque as anomalias climáticas, né, não se sabe medir o tanto que o aquecimento global ele interfere nessa anomalia climática. Então fica aí para a gente pensar, se interfere, mas não sabemos o quanto. Então é de se pensar, né? O sistema não vai cair, nós precisamos derrubá-lo, nós precisamos nos unirmos. Então termino com a fala de Marx, como eu já mencionei, proletários de todo o mundo, univos para mudar esse sistema, para ir em busca de uma sociedade mais cidadã, uma sociedade mais igualitária, com mais equidade, em que todos possam ter suas moradias, os empregos não exploratórios e uma vida realmente digna, que você possa comer bem, dormir bem, fazer suas viagens, fazer o que você quiser e não fique dependente desse sistema, dessa organização mafiosa em que essas empresas, em que o Estado, em que todos esses donos do poder fizeram e fazem conosco.
fica aqui a nossa reflexão. Obrigado e até mais. Acabou a nossa aula, infelizmente.